Graça e paz, igreja. Aleluia. Coloque-se de pé, igreja. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, verso 21. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Senhor, mais uma vez nós te glorificamos, Senhor. Grande é a sua misericórdia, a sua bondade para conosco. Uma alegria para nós é estar em tua casa, Senhor, poder adorá-lo e saber que o Senhor recebe de nós a nossa adoração. Pai, eu peço que em sua graça usa a minha vida nesta noite mais uma vez. Fala conosco, Senhor. Que a tua palavra, ela crie raízes em nossos corações. Ela encontre solos férteis. E que nós possamos sair daqui nesta noite quebrantados pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Lembra quando eu disse que o Senhor sempre confirma a sua palavra? Eu não estaria aqui essa noite. Tinha a palavra preparada, mas no decorrer do dia, meus 2 filhos resolveram passar mal junto. Então eu percebi que eu não poderia vir. Mas já com o culto iniciado praticamente, depois de passar uma tarde com o Senhor falando profundamente comigo, o Senhor disse que eu deveria estar aqui. Eu achei que aquilo que Ele estava falando comigo era para mim e eu até pensei, quem sabe numa próxima oportunidade eu posso falar sobre isso, né? Mas Ele disse, é hoje. Nós nessa noite vamos falar sobre a cruz que nos salva. Esse versículo, ele me atingiu hoje como uma espada. Porque para mim, o viver é Cristo. E eu passei o dia me perguntando, será que nós temos vivido como quem entendeu que viver é Cristo? Será que nós entendemos o peso da cruz? O significado da cruz? Ou nós temos tomado o evangelho, a cruz, como algo bonito? Porque ainda mais hoje é muito fácil tornar o evangelho bonito, agradável. Mas pensando sobre isso hoje, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu pensei, como alguém se desprende tanto da vida, de si, do seu corpo, dos seus prazeres, das suas vontades, para dizer, eu desejava não viver, mas se tenho que viver, o viver é Cristo. Será que nós entendemos a profundidade disso? Porque nós entramos e saímos de cultos, ouvimos palavras, cantamos, mas parece que muitas vezes nós não vivemos. Quantos de nós hoje não pecou, não se esqueceu de Jesus e só se lembrou dele faltando ali algum tempo para o culto porque tinha que se arrumar correndo? Abra sua Bíblia em Isaías 53. Como nós chegaremos ao encontro com o nosso Senhor, podendo dizer, eu vivi o Cristo e aguardei a morte como um lucro? Ou seremos surpreendidos com o Senhor dizendo, afaste-se de mim, eu não te conheço?
Suporte agora, porque nós vamos ler um pouquinho. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Para por aí por enquanto. Jesus não veio belo, alguém que todos olhavam e diziam: que homem maravilhoso. Olha esse sorriso, não chama atenção? Olha essa voz aveludada, não dá vontade de ouvir ele? Não veio com belas vestes que atraíssem e dissessem: acho que ele tem coisa boa para oferecer. Não veio de boa família, onde todos confiassem e dissessem: pode confiar, é filho de Maria. Ele não tinha nada a oferecer. E ainda assim, nós estamos aqui. Ele era alguém de quem os homens escondiam o rosto. Sabe quando a gente passa por alguém na rua que está pedindo esmola e você finge que não viu? Ele era esse tipo de homem. Provavelmente eu e você passaríamos por ele hoje da mesma forma. Alguém ignorado, desprezado. Um homem experimentado no sofrimento. Alguém que sofreu. Nós não o tínhamos em estima. Não era alguém muito amado, cercado de pessoas. Ah, Jesus, chama ele. Aqueles que o desejavam não pelo que ele tinha a oferecer, pela sua beleza, pela sua forma de falar, mas porque quando ele falava, ele tinha autoridade. Pode continuar o próximo verso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Sabe, irmãos, quando diz ali que o castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ele foi traspassado. Eu quero que você pense o seguinte: aquilo que era para ser dado e derramado a você estava sobre ele literalmente. E eu sei que talvez você não tenha dimensão disso, porque talvez a gente ouve isso e é algo tão distante da nossa realidade. Pensar o castigo que era meu, como assim? Porque a gente se acha tão bom, a gente se acha tão digno, a gente se acha tão capaz. Pode passar para o próximo. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse era eu, esse era você. Todos nós, pelos seus caminhos, procurando as suas vontades. E talvez muitos de nós continuamos assim. Talvez muitos de nós, ainda que estejamos aqui dentro, ainda que dizemos amá-lo, seguimos escondendo o nosso rosto dele. Seguimos fingindo não vê-lo, fingindo não ouvi-lo. Ainda continuamos derramando sobre ele as nossas iniquidades. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca.
Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Eu acho que nós não temos a dimensão do que Cristo padeceu por nós. Mas essa noite é justamente isso que eu quero trazer para você nessa noite. O peso da cruz. Porque, irmãos, eu preciso que você entenda que nós passamos a acreditar que podemos passar por essa vida buscando tudo, conquistando tudo, amando Jesus. Mas tem grande chance de nós passarmos por ela enganados e não encontrarmos com Ele. Hoje eu pensei, quando estava meditando, sobre aquele momento da cruz, quando Ele diz para o ladrão ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo. E eu fiquei pensando, que honra para esse homem. Irmãos, tenta entender a frase. Imagine agora Jesus, depois de tudo que Ele passou, aquele homem pronto para morrer, Jesus pronto para morrer, e Ele diz: mas eu quero que você traga isso para você, intimamente. Hoje você estará comigo. A questão não era a salvação. Perceba que Ele não disse: hoje eu te salvo, hoje você estará no meu reino. Ele disse: estará comigo. O fim da cruz é Cristo. O fim da cruz é estar com Ele. Nós podemos ter tudo, conquistar tudo, mas nada disso deveria ter valor para nós. Porque o viver é Cristo. E o que é que significa o viver é Cristo? Viver o Cristo não é nós sabermos falar sobre Ele, não é nós sabermos cantar sobre Ele, mas é vivê-lo intensamente, profundamente, entendendo que Ele é tudo em todos. Ele é o fim das coisas e também é o início delas. Mas principalmente entender que Ele é o fim das coisas. Porque dizer que Ele é o início é fácil. É o mesmo que dizer: Jesus me deu o meu carro, Jesus me deu a minha casa. Mas quando Ele passa a ser o fim das coisas, aí nós vivemos o Cristo. Porque vivê-lo como um fim de tudo é viver para Ele, buscando intensamente Ele, entendendo que ouvir dele: hoje estará comigo, é o que traz o valor das coisas. Pode ir para o próximo versículo. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Eu quero falar agora um pouquinho da cruz. Tem muitos teólogos que trazem detalhes interessantes sobre a cruz, sobre o vinagre, sobre o furo. Mas o que é realmente importante, irmãos, é o contexto todo. Os detalhes são interessantes. Eu quero que nós vamos agora lá para Mateus e vamos ver o momento da cruz agora. Mateus 27, a partir do versículo 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber.
Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Nós sabemos um pouco do que Jesus passou até chegar esse momento. Ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi zombado. E nós lemos em Isaías que quem foi que fez isso? Talvez você vai dizer: os fariseus. O Pai. Pois foi do agrado de Deus esmagá-lo e moê-lo. Naquele momento, irmãos, onde Jesus é então preso, é interrogado, é chicoteado, ferido, obrigado a carregar a cruz. Talvez nós não temos dimensão de tudo isso. Mas não foi uma chicotada, não foi uma risadinha. Ele é experimentado no sofrimento. O seu sofrimento foi grande. E se nós pesquisamos, nós vemos que foi muito intenso. Dizem que as chicotadas tinham coisas nas pontas para que arrancassem sua pele. E obviamente que eles o fizeram com muita vontade. O sofrimento de Jesus foi grande. E se torna ainda mais intenso quando nós entendemos que ali o Pai o castigava. Não eram aqueles homens. Talvez se fossem eles o sofrimento seria menor. A dor seria menor. Mas o Pai o castigava. E antes de começar tudo isso, ele orou ao Pai, angustiado. E nós pensamos talvez que ele estava pensando na dor física. Mas ele sabia que quem o castigaria era o Pai. Jesus não estava sofrendo de antemão pela dor física. Ele sofria por saber que o Pai o castigaria e o abandonaria. Mas sabe o que é pior? Quando Jesus diz que ele foi abandonado, naquele momento da cruz, onde Deus se ausenta e o abandona, era para você. Naquele momento, Jesus tomou o seu lugar, literalmente. Quando Deus olhou, ele se ausentou, porque ali estava você, eu. Naquele momento, ele realmente foi abandonado pelo Pai. E agora eu quero que você entenda que ali era você que estava sendo abandonado. Porque Jesus naquele momento faz uma inversão. Ele era filho e você era o que seria abandonado. Era para você que Deus se voltaria as costas, era sobre você que ele derramaria sua ira, e era você que seria punido pelos seus pecados, pela sua iniquidade. Mas ali, Jesus toma o seu lugar de quê? De abandonado, carregando a sua iniquidade, o seu pecado, e coloca você no lugar de filho. Então, o abandono que era meu e era seu, ele tomou para que você fosse chamado de filho. E naquele momento em que o Pai o deixa, era você que estaria sendo deixado. E logo depois nós lemos ali que houve trevas e o véu do templo se rasgou.
Você sabe o que significa o véu se rasgando? Antes eu me perguntava, mas por que dão tanta ênfase a um véu se rasgando? Mas não é qualquer véu. Primeiro, começa pelo fato de que não era um véu que se rasgaria facilmente. Era um véu, porque a gente ouve véu e pensa um paninho. Mas era um enorme paninho, grosso, impossível de se rasgar facilmente. E qual era a função desse véu? Divisão entre Deus e os homens. O homem não adentrava a presença de Deus. Ele separava o santo do santo dos santos. E ninguém adentrava aquele lugar. Então, no momento em que o véu se rasga, Deus tira a barreira que nos impede de estar com Ele. Pense agora, irmãos. Jesus, completamente destruído ali, pela ira do Pai. Ira essa direcionada a nós. Pelas nossas iniquidades, o Pai o esmagou, o moeu. E então, depois disso, ele rasga o véu e diz: está consumado. Agora, nós que antes éramos inimigos, nos tornamos filhos, aceitos, aprovados, reconciliados. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Será que nós suportaríamos 1/3 do que Ele passou por nós? Certamente que não. E não suficientemente nós lemos que ali Ele levou as nossas iniquidades, os nossos pecados, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo nos deu nele todas as coisas. Diz mais ainda as Escrituras, ela nos diz: como não nos dará o Pai, que deu o Filho por nós, juntamente com Ele, todas as coisas? O sacrifício de Jesus foi profundamente doloroso. Não é como se Jesus tivesse levantado sua mão e dito: ei, Pai, deixa que eu vou. Era angustiante para ele saber que ele seria separado do Pai. E por isso, não pelas chicotadas, mas por isso, ele se angustiou e chorou, lágrimas de sangue ali. Porque a angústia da separação era gigantesca. Mas nós ousamos dizer que vivemos o Cristo. Será que depois de tudo o que Ele passou e sofreu, tomando o meu lugar, é justo que eu viva agora para mim? Eu creio que Paulo entendeu profundamente esse sacrifício, e por isso ele é capaz de dizer: o viver é Cristo. Porque ele não vê outra forma de viver que não seja assim. Ele diz: eu estou dividido, porque eu quero ir estar com Ele, mas entendo a necessidade de estar aqui. Mas nós temos vivido como quem deseja estar aqui. E quantas vezes eu já não ouvi jovens dizendo que queriam que ele demorasse um pouco mais, porque não casou, não viveu, porque eu ainda não conquistei. Eu sei que a vida ela é atraente. Ela é bela muitas vezes. E tem muito a nos oferecer. Mas quando ele diz para aquele ladrão na cruz: hoje estará comigo, ele está mostrando que, ainda
que fosse possível nós vivermos e desfrutarmos de tudo, nada disso seria tão grandioso quanto a presença dele. E nós ainda não entendemos isso. E a prova de que nós não entendemos é o nosso descaso com os cultos, é o nosso desinteresse por orar. É porque, nossa, é tão difícil, não me concentro. Como nós ousamos falar tantas bobeiras e besteiras diante de Deus? Como nós ousamos chegar diante do Pai que moeu e esmagou o Filho e dizer: Senhor, o Senhor me entende? Estou tão cansado. Como eu posso chegar diante daquele que entregou o seu Filho à sua própria ira, sabendo que não era? Estou chateado com vocês. Era a ira do Senhor sobre a nossa iniquidade. E eu chego diante dele para dar desculpas, para falar daquele pecado que não é novo. Mais uma vez, Senhor, incapaz de orar por coisas importantes, mas pedindo e pedindo constantemente milhões de coisas. Como eu consigo chegar diante dele sabendo disso e depois de tudo ainda dizer que eu o amo? Imagine, coloque-se no lugar de Deus agora. Entregar o próprio filho, não qualquer filho. Ele esclarece: o unigênito, que por vezes ele fez questão de dizer: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ele se declarou e depois ele o moeu. Imagine você, igualmente, pega o seu filhinho amado e aí você derrama sobre ele a sua ira, que não é dele. Deus não estava punindo o Cristo porque ele fez algo. Éramos nós. Nós que ainda nem estávamos aqui. Então, você consegue imaginar que você faz tamanho sacrifício para ouvir todas as lorotas que você mesmo conta depois? Ai, Jesus, hoje não deu, hoje eu não consegui. Ai, me perdoa mais uma vez. Hipócritas é o que nós somos. Nos colocamos diante de um Deus santo que nos amou, como Ele mesmo diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não fez um sacrifício tão grande simplesmente para você estar aqui hoje. Vou morrer para deixar a Thalita viver, tadinha. Ela precisa tanto viver. Deixa ela ter os filhos dela, casar, conquistar aquele emprego dos sonhos, aquela casa. Cristo não foi moído, esmagado. Ele não suportou a ira de Deus para que você estivesse aqui hoje. Ele suportou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o sacrifício, a cruz, foi para que nós fôssemos salvos. Mas nós não temos vivido como quem deseja a salvação que foi dada a nós, mas sim como alguém que deseja os benefícios de ser filho do dono. E com isso eu não estou dizendo que seja errado, irmãos, nós desejarmos as coisas, porque Ele mesmo disse que Ele é um bom pai. E Ele quer nos dar, Ele quer que nós vivamos e comamos o melhor dessa terra. Porém, o fim tem que ser Cristo. Nós precisamos viver como alguém que entendeu a cruz. E nós estamos distraídos.
com milhões de coisas e corajosamente entrando diante do Senhor para dizer um monte de bobeiras. Damos desculpas para tudo. Nada do que é de Cristo é realmente importante. Porque no fim nós nunca temos tempo para nada. Damos desculpa para o jejum que não saiu, para a oração que não foi feita, porque dormiu orando. A gente é capaz de tudo isso. Porque aquela ira não foi derramada sobre nós. Porque nós não sabemos o que foi que ele sentiu. Deus nos poupou da dor. E ele a derramou sobre o Filho. Pode ir o próximo versículo? Igualmente os insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Esses homens fizeram tudo o que podiam com Jesus. Zombaram, riram dele, usaram coisas que ele disse para zombar dele, o feriram de todas as formas. Eu penso que não havia uma parte do corpo de Jesus que não estivesse sangrando, dolorida, atingida, rasgada. Mas só no fim, no último suspiro de Jesus, quando ele entrega o seu espírito, eles conseguem reconhecer que ele era o Filho de Deus. Será que nós estamos como eles, esperando o último minuto? Esperando o soar da trombeta para então entendermos que tínhamos que ter vivido diferente? É muito fácil nós nos distrairmos, irmãos. O mundo tem muito a nos oferecer. Muitas belezas. E a todo momento algo novo sai para nos brilhar os olhos. E é aí que entra a nossa renúncia. De nos esforçarmos por negar a nós mesmos para viver o Cristo. E vivê-lo como Paulo disse: viver é Cristo e morrer é lucro. Para então sermos capazes de olhar para todas as coisas e ainda que eu as conquiste, tem algo maior que eu continuo desejando. Tem algo maior que eu continuo buscando. Porque alguém que entendeu isso consegue passar pelos seus dias, fazer o que é necessário, trabalhar, se relacionar com as pessoas, se alegrar, desfrutar da vida, sem esquecer que o fim de tudo continua sendo Cristo. Caso contrário, nós seremos como eles. Eles estavam ali, antes de tudo, ouviram Jesus falar, viram as coisas que ele fazia. Poderíamos dizer que eles andaram com Cristo, não é? Depois de tudo isso, eles o entregaram, zombaram, para só no fim eles reconhecerem que eles estiveram diante do Filho de Deus.
Agora imagine o desespero daqueles que foram capazes de perceber isso. Eu acabei de ver o Filho de Deus morrer. Eu acabei de zombar do Filho de Deus. Talvez você esteja pensando que você não zomba de Deus. Mas todas as vezes que nós chegamos diante dele, cheios de desculpas, de conversa fiada, justificativas, sabendo que ele moeu o Filho por nós, nós zombamos de Deus. Ou você pensa que Deus olha para você e diz: tudo bem, eu moí o Filho por você. Aquilo que era para eu fazer com você, eu fiz nele, mas eu entendo. Jesus experimentou a vida por nós, para mostrar que nós somos capazes de passar por ela. Não para dizer depois: tudo bem, eu entendi o quanto é difícil. Ele conhece as nossas limitações e justamente por isso nós podemos passar por elas. Mas isso não dá a nós respaldo, base para nos justificarmos diante de Deus. Porque se nós sabemos de toda a profundidade da cruz, nós sabemos que nós não seríamos capazes de suportá-la. Nós entendemos que ali o Pai estava punindo os meus pecados. Eu deveria entender o quanto é importante eu estar com Ele, o quanto é importante eu adorá-lo. Então eu deveria me derramar ainda mais profundamente a cada louvor que fosse tocado. Eu deveria chorar, não com lágrimas gesticuladas, sabe? Mas um choro interno por entender que ali eu estava sendo moído. Quão belo é o meu Jesus. Aí sim eu posso cantar lindo és, porque eu entendi que a beleza dele não era física. A beleza dele estava no fato dele estar sendo entregue no meu lugar. Viver é Cristo e morrer é lucro. É uma renúncia que nós precisamos ser capazes de fazer. De dizer: viver é Cristo. Se eu vivo por Ele e para Ele. Entende que dizer que viver é Cristo significa nada mais me atrai? Paulo, em outro momento, diz que ele considera tudo como esterco. Não tem mais valor algum. Porque eu desejo ouvi-lo dizer: hoje estarás comigo. Nada tem mais valor. Nada me dá mais prazer. Nada é tão bom quanto estar com Ele. Andar com Jesus é fácil. Vir aos cultos é fácil. Levantar as mãos é fácil. Difícil mesmo é viver o Cristo. Viver a renúncia que isso exige. E entender e colocar Cristo como o fim de tudo. Sabe o que isso quer dizer? Tudo que eu fizer tem por objetivo o Cristo. Porque Ele é o fim de tudo. Como é que faz isso? Como é que eu trabalho vendo Cristo como o fim de tudo? Como é que eu me caso, tenho filhos, como Cristo sendo o fim de todas as coisas? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E é lindo de cantar, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas não é tão belo de viver. Não é tão belo de viver essa renúncia diária. Se encontrar diante de coisas que você quer, que você gostaria, desejaria e talvez até sonhou. Estar disposto a renunciá-las porque entendeu que o viver é Cristo. Breve Ele virá. E como Ele nos encontrará? Como alguém que entendeu
ou como alguém que passou pela vida e só vai entender na hora que vir o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Talvez alguns de nós vão experimentar do desespero que aqueles homens sentiram no momento em que viram verdadeiramente este era o Filho de Deus. E por isso eu trouxe essa mensagem nessa noite. Ela não foi cheia de teologia. Espero um dia que ela seja. Mas eu me esforcei para trazer para você o meu sentimento nessa tarde. De quando Jesus veio ao meu encontro e me disse: viver é Cristo e o morrer tem que ser lucro. Quando ele me fez pensar se tenho vivido como alguém que deseja realmente ouvi-lo dizer: hoje estarás comigo. Comigo. Não é o reino, não é a glória, tudo isso é maravilhoso. Assim como conquistar nessa terra é maravilhoso, desfrutar nessa terra é maravilhoso. Ou você acha que é à toa que Apocalipse nos diz como é lá? Ruas de ouro, um rio claro como um cristal, e o seu trono cercado por um arco-íris. Não é à toa, ele quer encher os nossos olhos. Ele quer que a gente tenha desejo de viver e experimentar essas coisas. Porém, igualmente, o fim não é o reino. O fim não é tudo que lá nós podemos desfrutar. O fim é o Cristo. O fim é estar com Ele. Assim como em um certo momento foi perguntado aos discípulos se eles queriam deixá-lo. E eles disseram: para onde nós iremos? Hoje você tem para onde ir? Para onde voltar? Essa é a questão. Cristo é o fim de tudo. Ele tem que ser o fim. Eu tenho que saber que eu posso ir a Ele, voltar para Ele, não importa onde eu esteja. Além dele, não há nada. Tudo é passageiro. Então, nessa noite, eu quero que você fique com esse questionamento para você. Cristo tem sido o seu viver? Estar com Ele tem sido o seu desejo? Encontrá-lo é o que move o seu coração? Porque senão nós seremos surpreendidos pelas palavras de Jesus. Alguns o ouvirão dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas talvez, se nós não nos atentarmos agora, enquanto há tempo, enquanto tem um monte de coisas acontecendo, e tudo, e em todo o tempo, o Senhor nos chamando e dizendo: desperta, talvez nós ouviremos algo um pouco menos agradável. Então, eu encerro com essa frase de Paulo: que para mim o viver seja Cristo e morrer seja o nosso lucro.